do grupo de trabalho Spring. Ele publicou várias RFCs, também registrou mais de 60 patentes nos Estados Unidos, é membro do Internet Architecture Board, também do Internet Research Steering Group e do Industry Network Technology Council. Além disso, ele é membro da nossa comunidade, ele é da Costa Rica, e é uma grande honra contar com a presença dele aqui. Convido o Álvaro para vir aqui ao palco para fazer a sua apresentação, reflexões sobre o futuro do roteamento. Uma salva de palmas para Álvaro, por gentileza. Bom dia. Agora sim. Bom dia. Bom dia. Estou feliz de que tenham respondido quando falei português, mas meu português é péssimo. Portanto, não vou torturá-los falando português. Eu poderia falar, mas não vou fazê-lo. Faz algumas semanas que eu encontrei com Carlos Martínez e ele me perguntou por que eu não vinha para o LACNOG para falar de alguma coisa. Eu falei, do quê? E ele falou, fala sobre roteamento. Eu falei, bom, vamos falar sobre reflexões sobre o futuro, porque esse é o meu trabalho na Future Way. Meu trabalho é procurar adivinhar para onde vamos. Então, agora vamos falar um pouco sobre para onde eu acredito que vamos. Então, mas meu intuito é que possamos refletir juntos. Vou falar sobre como eu cheguei à conclusão do que eu acredito que vai ser o futuro do roteamento. A minha opinião pessoal. Tenho certeza que há coisas que possam estar erradas, outras certas, mas o que é importante é que seja um processo que a gente possa construir juntos. Este desenho, essa foto, de fato, para mim, se vocês olharem de lado, do lado, é como o roteamento vai ser no futuro. É correto? Tomás está ali sorrindo com a minha foto. Mais tarde eu vou explicar por quê ou como é que isso, para mim, representa o futuro do roteamento. É uma coisa simples de lembrar e então que poderemos aplicar como um ponto de referência de para onde vamos. Quando o Carlos falou que eu tinha que falar sobre o futuro do roteamento, a minha resposta foi, eu não sei. Eu não sei para onde estamos indo. Eu sei onde estamos hoje, mas eu não sei para onde estamos indo. Então, por isso é que vamos falar sobre ideias, sobre possibilidades quanto ao caminho para onde vamos. Então, a pergunta que ele me fez também me lembrou da primeira vez que eu me interessei sobre roteamento. Eu já tenho muitos anos trabalhando no desenvolvimento da internet, do roteamento. A primeira vez que eu ouvi falar sobre a internet, que eu não sabia que estavam me falando sobre a internet, foi faz uns 40 anos. Muitos de vocês talvez nem tinham nascido ainda. Quem não tinha nascido, levante a mão, por favor. Tem vários. Meu tio, o irmão da minha mãe, trabalhava em comunicações na Costa Rica. Então, eu estava na sala em casa, lá na década de 80. Nos 80 não tínhamos computadores, pelo menos eu não tínhamos telefones, certamente não tinha internet. Talvez tínhamos 4 canais de TV e era necessário se levantar e trocar o canal com a mão. Então, o que tinha de emocionante é quando alguém vinha em casa para contar alguma coisa. O meu tio viajava muito, então sempre contava de suas viagens, que tinha ido na Europa, na Espanha, o que tinha comido e assim por diante. E um dia contou de uma reunião no ES7 na Espanha, e esse sou eu ouvindo o meu tio contar. E ele contava sobre um sistema.
Eu não sei se ele usou a palavra rede ou não, e se ele tivesse falado rede, eu não teria sabido do que ele estava falando. Ele contou sobre um sistema que iria nos possibilitar ver a previsão do tempo em outros locais. Mais uma vez, não tinha computador, não tinha telefone, não tinha nada. A única forma para de conhecer a previsão do tempo em outro lado era pegando o telefone, ligando, esperando que alguém respondesse do outro lado e falasse assim, hoje está quente em São Paulo. Ok. Para mim, isso que ele falou foi uma revelação que eu não conseguia acreditar, não para saber sobre o clima, mas pelo que isso envolvia. A Costa Rica, como muitos países na América Latina, depende grandemente de dois fatores, do turismo por um lado e da agricultura, dos produtos agrícolas por outro. A Costa Rica exporta muitas frutas como abacaxi, banana, também café, um grande produtor de café. E naquele ano, assim, a propósito de que estou aqui no Brasil, teve geadas no Brasil, então o mercado do café foi muito favorável para a Costa Rica. Então, quando ele falou sobre o clima, eu pensei, isso eu não consigo acreditar, porque se eu sei qual é o clima num outro lugar, eu posso chegar para vender meu café mais caro. Então, o que isso acarretava do ponto de vista econômico, social, do que ele falava, era muito grande. Então, eu pensei, como é que isso vai acontecer? A única coisa que eu imaginava naquela época era um satélite, alguma coisa assim, que ia dar uma olhada e iria falar, tem nuvens, faz frio, e podia nos informar sobre alguma coisa. Agora, a pergunta mais importante para mim no momento foi, e como é que eles vão fazer isso para saber que sou eu quem quer essas informações, e não o meu vizinho? Ou que eu quero saber sobre o tempo no Brasil e o meu vizinho quer saber sobre o tempo na Europa. Ou a gente não quer saber sobre a previsão do tempo, queremos outra coisa. Como fazemos para que essas informações cheguem no local adequado? E a única coisa que eu conhecia sobre comunicações na época era o satélite. Eu pensei, como é que eu faço para me comunicar com o satélite? Aquele momento foi para mim a primeira vez que eu comecei a pensar em roteamento. Como é que eu faço para que as informações possam chegar, que venham de lá até, seja lá onde eu for que eu esteja? E eu não imaginava que anos depois tudo estaria na palma da mão. Não apenas a previsão do tempo, o preço do café, o preço da banana em todos os supermercados do mundo, a origem delas, muitas coisas. Muito aconteceu, certamente, entre aquele dia, quando eu aprendi sobre a internet, que eu nem sabia que se chamava internet, mas eu falei a mim próprio, é nisso que eu quero trabalhar. Eu não sabia o que era, não sabia como funcionava, também não sabia se um dia iria existir, muito menos na Costa Rica, mas eu me falei a mim próprio, é isso que eu vou fazer. E aí, por questões de trabalho, boa sorte, ajuda de muitas pessoas, estou trabalhando no desenvolvimento da internet. E eu consegui saber como as informações chegam do satélite até o meu telefone, ou até o telefone de qualquer um de vocês, que é o que o roteamento faz. Então, naquele momento, não existia para mim uma forma de que eu soubesse como seria o futuro. Eu nem sabia como era o que era que estavam fazendo naquele momento, nem como. E quando o Carlos me perguntou sobre como vai ser o futuro do roteamento, eu pensei um pouco e falei, eu não sei, mas como todos sabemos, a forma mais fácil de procurar chegar ao que nós queremos, que é o quê? Que a internet seja maior, mais rápida, melhor. Os requisitos mudaram. Antes, eu apenas queria a previsão do tempo, agora eu quero tudo. E eu quero que seja de alta qualidade,
que não tenha interrupções, que as informações estejam disponíveis já. Se eu pego meu telefone e clico no Google, demora mais de um segundo, eu já fico irritado, fico preocupado, vou ver onde está o Wi-Fi, por que falhou, o que está acontecendo. Todos queremos tudo rápido, já. Então, isso cresceu, temos mais serviços, temos mais pessoas, temos vários milhões de pessoas sem conectividade ainda, mas a demanda é incrivelmente grande. Então, como fazemos para prever o que vai acontecer daqui até os próximos 10, 15, 20, 50 anos? A forma mais fácil de prever o futuro é certamente criando esse futuro. Isso foi falado Peter Drucker, que é um economista nos Estados Unidos, e o que ele falava era que não podemos só sentar para ver como as coisas passam na nossa frente. Vocês, como operadores de rede, sabem que vocês têm que ser proativos, ir se atualizando, mudando configurações para poder satisfazer as demandas de serviço dos seus clientes. Não são as de hoje, mas as demandas futuras. Então, todos na comunidade, criamos sistemas de roteamento, sistemas de redes que puderam crescer praticamente do nada para serem redes mundiais, para prover uma quantidade grande de serviços, suportar falhas ou mudanças no uso inacreditáveis, como foi a pandemia, que onde a gente saiu do escritório e foi para casa, mudou totalmente a dinâmica da rede, mas continuou a funcionar. Continuamos entregando os pacotes no lugar certo. Então, se a melhor forma de prever o futuro é criando esse futuro, então, a pergunta é, onde estamos criando o futuro do roteamento? Eu tenho a boa sorte de trabalhar no IETF e de fazer parte do processo da máquina que produz os padrões, as normas da internet. Então, eu fui dar uma olhada no que o IETF está fazendo. Essas são as áreas de trabalho do IETF. O que é importante destes números é que o trabalho em roteamento representa mais ou menos a terceira parte de todo o trabalho realizado sobre protocolos da internet no IETF. Aliás, mais de um terço. É a área onde temos 20% dos grupos de trabalho e mais de 30% do trabalho que se realiza de fato. Temos em torno de 60 e 80 RFCs novas que são publicadas a cada ano sobre roteamento. Tem um monte de trabalho que está se realizando, muitas coisas estão ocorrendo. Isso certamente significa que o roteamento é a coisa mais importante que existe no mundo, para tudo. Se não podemos fazer roteamento, não podemos dar serviços, não podemos entregar pacotes. Não importa se a comunicação é segura ou não. Se eu não posso entregar os pacotes, mais seguro do que não entregar nada, não tem. Não importa o endereçamento, não importa o protocolo que estamos usando, não importa o aplicativo, não importa nada. O que é mais importante para mim é isso, poder ter um sistema de roteamento que resista às mudanças, que consiga crescer, que seja seguro, independentemente do que o futuro venha nos dar. Por enquanto, é o que a gente conseguiu fazer. Conseguimos criar um sistema que conseguiu evoluir, mudar, crescer, independentemente dos aplicativos que nós temos na rede. Agora, esse 30% do trabalho
de toda a internet, que representa o roteamento, está dividido em vários grupos de trabalho. A maior parte do trabalho são protocolos que todos nós conhecemos e usamos diariamente: BGP, OSPF, ISIS, alguns usam Multicast. BGP, o grupo de BGP é o maior que existe no IETF. É tão grande, ou tem tanto trabalho em BGP que foi necessário dividi-lo. Então, o grupo que se ocupa com RPKI, temos o grupo de BES que faz serviços e tem o grupo de IDR que faz BGP. Esse grupo é o maior que existe no IETF. De fato, o grupo que se ocupa de OSPF e ISS estão entre os 5 mais importantes, maiores. Então, a maior parte do trabalho está aí. Agora, o que a gente se pergunta é, sim, sabemos que tem muito trabalho, mas a pergunta é o que estamos fazendo? Como estamos criando esse futuro? Se vocês prestarem atenção na história desses protocolos, temos no princípio, ISO, bom, não foi IETF, foi quem criou o protocolo GSS, mas foi padronizado nos anos 90 por IETF, mas não foi até 2008 que houve uma mudança significativa no protocolo, quando foi especificado como usá-lo como IPv6. Isso já tem quase 20 anos. Outros protocolos, como o SPF, os algoritmos que se usam, são muito mais antigos, ou seja, lá antes dos 80, dos anos 80, dos anos 90. O SPF é de 91, eu que sou muito velha, ainda não tinha começado a trabalhar nessa época, de 91. E o SPF versão 3, que é o que faz que foi uma mudança significativa sobre como estava desenhado por dentro, isso saiu em 1999. O mais importante desses é a versão 4, que saiu em 94. Em 98 foi o que saiu o Multi-Protocol para poder usar IPv6 e outras coisas. Basicamente, o BGP não mudou nos últimos 30 anos. Por um lado, tem gente que diz que o roteamento, bom, já está, não temos nada mais a fazer. Mas desde os anos 90 e não fazemos nada significativo. Temos muito trabalho. Mais de 30% do trabalho do IETF é de roteamento. Portanto, estamos fazendo endurecer, fortalecer os protocolos, mas tornando-os mais flexíveis, mais seguros, para que possam crescer mais, preocupando-nos com a convergência. Mas, logicamente, já não é o mesmo. Uma página na web, na internet, que leva 4 segundos para aparecer, para carregar, não é o mesmo que uma chamada telefônica. Nós somos muito impacientes como seres humanos e esperamos por alguns milissegundos. Então, houve muito trabalho, sobretudo em protocolos internos, para melhorar fast rebound. Tudo que impactou muito o desenho de redes. Hoje desenhamos redes com triângulos. Vejam, se há triângulos, se há quadrados, círculos não é tão bom, porque a convergência é mais lenta e nós queremos uma convergência mais rápida. Com triângulos, a convergência é mais rápida. Trabalhamos muito em escalabilidade, porque precisamos crescer os protocolos de rede.
para que sejam o dobro do que são agora. Ainda falta quase 50% da população mundial que não está conectada à internet. Então, precisamos que cresçam os protocolos. Investimos muito tempo em segurança. A questão do RPKI, por exemplo, BGP, a versão 4, surgiu nos anos 90, quando quase todo mundo se conhecia. Então, ninguém estava preocupado em que houvesse alguma injeção de uma rota ruim. Ninguém se preocupou com a segurança. Hoje, todos estamos preocupados com isso. Então, tivemos que acrescentar, colar aí meio do lado o RPKI. Vocês estão vendo vocês sabem que é algo totalmente externo. O BGP não mudou. Para ter mais segurança, tivemos que colocar algo externo. Temos que trabalhar, então, algo para tornar os protocolos mais rápidos, que sejam mais rápidos, que possam ter uma convergência mais rápida, que possam crescer mais e ser mais estáveis e que sejam mais seguros. Mas não mudaram. São os mesmos. Quando as pessoas falam de BGP versão 5, quando vamos lançar essa versão? Eu acho, é uma previsão que eu posso dar com bastante certeza, que temos 99% de possibilidade que nunca cheguemos à versão 5, porque todos usamos a versão 4. Se há mais de 30 anos que vem funcionando, as coisas vêm funcionando como vem funcionando, e levou mais de 30 anos para chegar a lançar e implementar IPv6, imaginem quanto vai demorar para chegar à versão 5 do BGP. 50 anos? Então, os outros protocolos não vão mudar. Vamos ter os mesmos protocolos. Outra coisa que fizemos muito foi usar os protocolos como meio de habilitação de serviços. Criamos muitos serviços, VPNs, por exemplo. Todos temos, não sei se todos, mas muita gente tem no seu provedor de serviços de diferentes níveis de serviço, aquele que paga mais rápido, ou seja, vai mais rápido, tem mais agulha de panda. Podemos habilitar esses tipos de serviços. E para isso fazemos muita sinalização usando os protocolos de roteamento. Colocamos muita informação nos protocolos que não é de roteamento, que não vamos usar para rotear. Mas como são protocolos que tocam todos os nós da rede, podemos informar a todos o que está acontecendo. Isso inclui o desenvolvimento de VPNs, sobre MPLS, por exemplo, extensões para encaminhar a informação. Recentemente, com o Second Routing, o roteamento por segmentos, todos os protocolos mudaram para poder comunicar informação de Second Routing, para que outros saibam que tipo de comportamento eu posso ter no meu roteador, mas não para rotear. Isso já não se usa para rotear, mas sim para comunicar qual é a capacidade ou habilidade que um roteador tem dentro da rede. Então, usamos os protocolos para poder habilitar serviços. Um exemplo, eu venho trabalhando com a RFC 9012, que trata sobre túneis em BGP, com BGP. Há extensões de BGP que, se eu quero, por exemplo, fazer um túnel, IPsec, ou seja lá o que for, eu posso me comunicar com o BGP, com o BGP que quer fazer isso. A outra pessoa do outro lado do roteador pode criar um túnel para lá. Isso não tem nada a ver com o roteamento, mas sim com a habilitação de um serviço, de uma comunicação segura, talvez, para poder garantir que o tráfego não seja interceptado e outras coisas, outros problemas. Trabalhamos muito, então, na habilitação de serviços. Boa parte desse 30% da internet serviu para criar uma base forte, onde podemos solidar, sobre a qual podemos construir muitas coisas. Essa base vai continuar evoluindo,
Não vai mudar, mas vai evoluir. Para poder continuar criando serviços, oportunidades sobre a rede que dependem dessa base. O IETF envolve muitas coisas que faz, por exemplo, são túneis, muitos túneis, MPLS, Rift, todo o trabalho do Spring, que é Second Routing, novamente, são encapsulamentos que fazemos dentro da rede. Esses encapsulamentos servem para dar serviços. Com MPLS, podemos, com Service6, com roteamento de procedimentos usando IPv6, podemos encapsular e dirigir os pacotes através da rede, ao longo da rede. O que é muito importante é que os protocolos de roteamento não são os que estão dirigindo os pacotes através da rede, são os pacotes que nos dizem o que querem fazer. Nós mudamos, então, um pouco as decisões de um sistema distribuído para um sistema onde cada pacote sabe o que quer fazer. Como é que o pacote sabe? Algum controlador da rede diz ao pacote o que deve fazer, e o pacote diz à rede o que deve fazer. Então, os protocolos tradicionais são usados para ter uma base forte, para rotear, criar esses caminhos para fazer com que esses novos serviços possam passar. Se olharem mais de perto, vão ver uma série de outros protocolos que também foram feitos para o IETF. Aqui vocês estão vendo aqui para centros de dados, LSVR, Manet, Ripple, Babel, vários. Manet são redes ad hoc. São protocolos feitos para aplicações específicas, pensando em topologias específicas. O protocolo Ripple pode, por exemplo, entre outras coisas, depende de uma árvore. Como os protocolos que também dentro de redes de dados, ou seja, é um roteamento muito simples. Ele sai, vai para cima, ou alguma rota mais específica manda para baixo. É muito fácil. Isso nós podemos fazer com os protocolos tradicionais, modificando o SPF, por exemplo, sem problema algum. Sim, existem implementações que têm a mesma funcionalidade usando protocolos tradicionais. São protocolos especializados e não vai mudar a forma de roteamento dentro da internet com esses protocolos. São protocolos com aplicações específicas dentro do ecossistema. Aqui criamos oportunidades de encapsulamento e especialização. Quero que lembrem quando olhem para esta foto, encapsulamento e especialização. Existe outro grupo, de grupos de trabalho que tenta definir serviços. O meu favorito é um novo chamado TVR. É roteamento variável no tempo. Time Varying Routing. Novamente, aqui vemos rede de satélites. Se eu tenho um satélite processando, eu vejo o que as confusões que estão acontecendo, eu vejo os satélites passarem. Então, às vezes tem momentos que eu não vejo, não posso mandar nada para enviar tráfego. Então, se o satélite não está passando pela minha cidade, não posso entregar tráfego. Mas se conhecemos a forma em que eles se movimentam, podemos saber quando eles vão passar e quando podem entregar o tráfego num lugar específico. Temos um satélite que vai passando pelo Brasil, por exemplo, com tráfego para São Paulo.
sabemos que vai chegar aqui daqui a 5 minutos. Então, podemos dizer ao sistema que, que o tráfego chegue aqui. Essa é a intenção do TVR. Poder informar ao sistema o que vai acontecer com a topologia no futuro. Os satélites têm aplicações para conservar energia, para usar energia mais verde. Podemos indicar em muitos lugares do mundo há blackouts regulares e podemos dizer que, às 5 da tarde, metade das redes vão cair porque não vai haver energia. Podemos, então, de forma preventiva, mandar o tráfego para os links que existem, ou seja, mudar o roteamento para que eles não passem pelos lugares onde vão ficar sem energia. Isso não muda os protocolos, mas vão dizer no futuro, eles simplesmente dizem, no futuro esse link existe ou não existe. Os outros procedimentos são absolutamente iguais. Para a BGP, para o SPF, são todos iguais. Então, o que estamos fazendo é habilitar um serviço novo. O grupo de CATS não fala de gatos. É Computer Aware Transport Systems. Como fazemos para rotear dentro de uma rede, de maneira que eu possa dirigir o tráfego para um centro de dados, conhecendo a carga, as habilidades que esse centro de dados tem em termos de cômputos, armazenamento, o que for. É um problema muito interessante e seria realmente muito interessante poder fazê-lo. Mas o que estamos fazendo é indicar as cargas nos diferentes lugares. É isso que estamos fazendo. Indicamos isso e esperamos que alguma coisa possa definir o destino específico para que se possa usar o centro de dados. O que acontece com tudo isso? Acontece que os protocolos tradicionais só têm uma maneira de medir. Só tem uma métrica, ou seja, de medir uma métrica, de medir um indicador, um custo na rede. Só há uma forma de fazer isso. Então, vocês têm os OSPF na rede, vocês medem como? Usam uma métrica, por exemplo, a largura de banda. Tem gente que configurou a distância da fibra e coisas assim. E talvez o roteamento possa se basear nisso, mas é uma só coisa. O que nós queremos hoje? Hoje eu quero rotear com base no tempo, na capacidade do meu centro de dados. Quero rotear com base na energia, o tipo de energia que eu tenha e pelo caminho mais econômico possível, mais verde. Quero rotear com base na aplicação para dar um serviço específico. Essas são as 5 coisas. Há muitas outras coisas que eu quero otimizar dentro da rede. Mas os protocolos tradicionais não têm tem uma métrica ou um número. Como fazer um só? Como fazemos para otimizar 5 coisas ou mais coisas se temos um só parâmetro, um só número? Como fazer com que o caminho mais longo seja também o mais econômico e que as aplicações possam aproveitar usando a maior largura de banda e com menor atraso? Esse é um problema sem solução com os protocolos que temos hoje. Só existe um protocolo moderno, mas não é padrão, que tem uso com várias métricas, que é o de ILP. Por exemplo, nos equipamentos da Cisco, existe um suporte. Então, mas esse protocolo não é padrão e é o único que tem suporte para várias métricas. Tudo que tentamos fazer aqui com todos esses tipos de trabalho é habilitar serviços, dar indicações de que tipo de serviço eu quero dentro da minha rede, como que eu quero que os pacotes se comportem. Defino, então, trilhas específicas onde preciso usar a minha infraestrutura para definir essas trilhas específicas para cada serviço, para que todos cheguem ao mesmo lugar, mas com serviços diferentes. O último grupo de trabalho
a mencionar, para mim é muito interessante, as pessoas se esquecem dele. É o PCE. Path Computation Environment. É um protocolo que calcula caminhos na rede, é um controlador. Este deve ser um dos grupos mais importantes, os protocolos mais importantes no tipo de trabalho que faz, não em termos de volume. O que ele faz é permitir que consigamos programar a rede. Falamos antes que temos um pacote do ServiceX que inclui a rota dentro do pacote, o caminho do pacote. O programa é um controlador, usando o protocolo PSE. Essa é uma das maneiras de fazê-lo. O que está acontecendo, então? Os protocolos adicionais estão definindo essa base sólida, onde podemos construir. Temos vários esforços onde podemos habilitar serviços e temos a capacidade de programar a rede. Não só usando PCE, mas também protocolos de administração, como o Yang, muito usado para configurar a rede, e outras ferramentas, outros protocolos que também podem ser usados. Esse grupo do PCE foi muito importante para mim, muito interessante. Vocês sabem que na vida as coisas são pendulares. Acreditamos que algo é muito bom até que deixa de funcionar. Quando começou o ARPANET, há muitos anos, os protocolos eram distribuídos, tipo ISS. Até que um dia houve muitos problemas na rede, o protocolo não conseguiu suportar os links, então a rede morreu. A ARPANET morreu. Então, bom, os protocolos não eram bons, decidiram fazer melhores protocolos. Os protocolos distribuídos não eram bons, mas então era melhor fazê-los centralizados. Mas quando a gente faz centralizados, perde os detalhes do que está acontecendo. Então voltamos atrás. Faz uns tempos esteve na moda o SDN. Um controlador tinha que definir tudo. E aí foi quando a gente começou o trabalho com o PCE. O pêndulo não volta para o outro lado. Não vai voltar para o outro lado. Eu penso, o que está acontecendo? Se esse pêndulo parou, já não estamos num tempo onde pensamos que distribuído é melhor, porque percebemos que não podemos distribuir entre todos os nós da rede a computação de baixa latência, muita largura de banda, entrega determinística, procedimentos de certificações, caminhos verdes e assim por diante. Não podemos fazê-los de forma fácil. Mas percebemos que também centralizado também não é a solução, porque no central podemos ter uma visão ampla da rede, dos aplicativos, do que está acontecendo, porém, às vezes não vejo com suficiente velocidade os detalhes, o que acontece quando o link cai. E eu preciso dessa convergência imediata para oferecer o serviço de vídeo, de voz, ou seja lá o que for que eu estou dando. Eu não posso esperar até que o operador perceba. Então, estamos numa época que estamos no centro. Temos redes que estamos construindo redes que têm roteamento distribuído e, ao mesmo tempo, são programáveis, desculpa. Então, o que criamos foi uma pirâmide que eu diria que praticamente, se vocês estudaram a psicologia da hierarquia Maslow das sociedades, o que temos? Embaixo temos a conectividade, resiliência, escalabilidade. Temos protocolos que nos oferecem isso, que garantem que a rede estará aí, que vamos poder chegar até o outro ponto, que há um caminho, talvez não seja o melhor, mas há um caminho para poder chegar deste ponto para qualquer outro ponto que exista na rede.
podemos garantir que as informações chegarão a esse lugar. Depois, temos uma camada onde podemos criar serviços, onde podemos estar cientes do que está acontecendo na rede. Talvez podemos encapsular o tráfego através da rede para prover serviços especializados. E temos a camada superior da programabilidade, onde eu posso programar a minha rede, definir como eu ofereço esses serviços e também posso monitorar ao mesmo tempo e administrar a rede como eu quiser, ou como eu desejo. Então, o que eu falava antes, a melhor forma de definir o futuro é criando esse futuro. O que criamos? Criamos um sistema que tem um loop de controle fechado. Isso o torna forte. Nós configuramos, podemos monitorar, mudar a configuração da rede a qualquer momento. Então, o que está acontecendo, o que já acontece, é que temos uma rede convergente em IP. Todas as outras encapsulamentos vão começar a assumir. Eu acredito que MPLS foi um sistema de transição entre IPv4 e IPv6. MPLS está assumindo, vamos ter redes convergentes em IP de ponta a ponta, vamos ter os protocolos tradicionais que garantem a conectividade, e temos o controlador, que é aquele que visualiza tudo e programa tudo na rede. A evolução da rede vai continuar dessa forma. Agora, falei do futuro, eu estou vendo que o meu tempo acabou e não falei nada da inteligência artificial, que certamente é de tudo que temos que falar quando falamos sobre o futuro. A parte do controlador, que é a que vai definir os caminhos, que já define os caminhos, a que vai conseguir manter esse equilíbrio entre os caminhos rápidos e serviços lentos, entre poder nos desempenhar na rede e poupar dinheiro e pagar menos energia, porque vamos pagar menos energia. Esse controlador é que vai ter, o que já tem em muitos casos, a inteligência, que vai poder reunir as informações usando protocolos como MPLS ou outros, vai poder reunir as informações usando telemetria da rede, e então vai conseguir não apenas usar informações de conectividade, que é o que fazem os protocolos de roteamento, mas usar informações de desempenho da rede para definir os caminhos de forma proativa. Para, aliás, prever quando que uma coisa vai poder mudar ou falhar. Então, vamos ter diferentes níveis. Isso aí no centro, o que procura é definir que temos diferentes níveis de serviços dentro da rede. Aí é onde vamos ter a inteligência artificial, que poderemos treinar para ela aprender sobre o desempenho, a performance de cada rede individual, porque aí é onde está o segredo. Os protocolos, o resto da rede tem que ter protocolos que sejam úteis para todos, não para cada um de forma individual. E que também sejam úteis individualmente, mas quando é individual não garante que seja satisfatório para todos. Então, aí é onde vamos ter o desenvolvimento futuro baseado com a inteligência artificial no controlador. Já para concluir, eu falei no início que essa foto era o que eu pensava que representaria uma forma de representar o futuro do roteamento. O que eu visualizo ali é uma base muito sólida. As montanhas têm essa base muito sólida, muito forte. Tem esse homem ali no paraquedas. Ele não visualiza a base. Não apenas por causa das nuvens, mas ele não está interessado na base. O que ele quer, a única coisa que ele quer é um serviço que possibilite que ele passe pela rede.
Sua passagem pela rede está controlada pelo vento. O vento é o controlador, que sabe de tudo o que está acontecendo na rede e que pode não apenas mandar o serviço no local certo no início do serviço, mas também pode alterar o serviço a qualquer momento. Vai ser uma rede muito dinâmica, uma rede onde vamos continuar a construir sobre o que nós já temos. Acabou o meu tempo, mas eu gostaria muito, talvez mais tarde, se alguém... Talvez muitos pensem que têm suas próprias opiniões, mas eu gostaria de conversar com vocês a esse respeito. Muito obrigado.